O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre... Bem, meu caro Matias, nossos ouvintes, vamos aqui fazer uma breve repercussão, né, da continuidade do caso Khashoggi e depois algumas notícias do Oriente Médio. A gente vai fazer isso aqui em ordem cronológica, tá, gente? Porque aí depois fica mais fácil de fechar o laço, né? Mas, na verdade, assim, tem uma notícia, né, duas notícias especialmente sobre isso, né? Primeiro, falando em relação aos Estados Unidos, né? A Arábia Saudita reagiu, né, aos comentários feitos no início da semana, né, no domingo, dia 14. Lembrando que o nosso domingo para os árabes é como se fosse, né, já é um dia útil, né? O dia de descanso dos países muçulmanos é sexta-feira, tá? É o dia santo. Então, no domingo, o governo da Arábia Saudita respondeu aos comentários feitos por Donald Trump, respondeu aos comentários feitos por alguns integrantes do governo dos Estados Unidos, dizendo que o país estava sofrendo ameaças e que ele estava sendo declarado culpado até provado o contrário, né? Em vez de ser inocente até provado culpado, ele estava sendo declarado culpado até provado inocente, né? Curiosamente, o sistema da justiça saudita, né, não é tão diferente assim, né? Aí, no dia seguinte, curiosamente, né, o Donald Trump disse que talvez alguns rogue killers, né, poderiam estar por trás do assassinato do jornalista, né? Ou seja, né, matadores de aluguel, pessoas que agiram por conta própria, né, não necessariamente ligados ao governo saudita, né? Isso ocorreu depois de uma conversa entre o Donald Trump e o rei Salman da Arábia Saudita. Lembrando, Mohammed bin Salman, né, o nome dele significa o quê, né? Se você traduzir o nome Mohammed bin Salman, é Maomé, filho de Salman. Ou seja, o pai dele é o rei. Ele é o príncipe herdeiro, ele é a autoridade de fato, até porque o rei mesmo já está, né, bastante idoso e tudo mais. Porém, oficialmente, o rei ainda é o Salman, né? Não é o MBS. Então, tiveram uma conversa por telefone, o Salman e o Donald Trump. E só de curiosidade, né? Quando vocês veem esses bin ou ibn, né? IBN, é sempre filho de. Se for Abu, é pai de. Então, sei lá, Matias Abu Martim, entendeu? Matias, pai de Martim. Tá? É a forma como organizam os sobrenomes, né? Não é apenas uma questão diferente, tá? Enfim, voltando aqui. Os Estados Unidos, né, o Trump teve essa conversa e aí baixaram um pouco o tom de voz, né, dizendo que poderiam ter sido rogue killers e tudo mais, né, dizendo que não sabiam nada. Aí na terça-feira o MBS negou que tinha conhecimento de qualquer coisa que tivesse acontecido com Jamal Khashoggi, tá? O Donald Trump falou assim: acabei de conversar com o príncipe da Arábia Saudita que negou totalmente qualquer conhecimento do que aconteceu no consulado da Turquia. Ele estava com o secretário de Estado Mike Pompeo durante a ligação, me falou que já começou e vai expandir rapidamente uma investigação completa sobre esse assunto com respostas em breve. Ou seja, como o próprio tweet já denunciou, o Mike Pompeo foi até a Arábia Saudita. Tá? O Mike Pompeo se encontrou com o MBS, se encontrou com o rei Salman para, né, conversar aí sobre o desaparecimento, para fazer alguma pressão ali, enfim. E assim, o principal, né, o que a gente fica vendo dessa visita são as fotos, né? Então você tem lá o Mike Pompeo no palácio em Riad, né? Aquela coisa bem suntuosa, e tiraram foto e tudo mais. Mas assim, o principal da conversa,
A gente não ficou sabendo e nem vai ficar sabendo, tá? O principal da conversa foi em off, foi numa sala reservada, a prova de escutas, entendeu? Então, assim, não tem... a gente não sabe realmente o que eles conversaram, tá? Pode ter sido que a Arábia Saudita virou e falou, olha, foi a gente mesmo, só que a gente não achou que ia dar ruim, então temos que, né, limpar a barra aí, temos que diminuir o problema. Ou então a Arábia Saudita pode ter dito, olha, não foi a gente, mas a gente sabe quem foi. Enfim. A Michelle Bachelet, nesse interim todo, falou que a Michelle Bachelet, que é atualmente alta comissária da ONU para Direitos Humanos, pediu na terça-feira a retirada da imunidade dos agentes sauditas que possam estar envolvidos no desaparecimento de jornalista, né? Abro aspas para ela. Levando em consideração a gravidade da situação do desaparecimento de Khashoggi, acredito que a inviolabilidade ou a imunidade dos locais e dos funcionários envolvidos, acordada por tratados como a Convenção de Viena de 1963 sobre as relações consulares, teria que ser retirada imediatamente. No direito internacional, tanto o desaparecimento forçado como as execuções extrajudiciais são crimes muito graves e a imunidade não deveria ser utilizada para apresentar obstáculos às investigações sobre o que aconteceu. Tá? Então, né, parte aí desse processo de que a Arábia Saudita está negando tudo e os Estados Unidos estão ali tentando manter em cima. Nesse meio, o senador republicano Lindsey Graham, que é próximo ao Donald Trump, foi muito mais vocal e acusou, né, o MBS de ter sido o mandante do crime e propôs a suspensão da venda de armas para a Arábia Saudita, né? A figura de MBS é tóxica. Ele nunca poderá ser um líder mundial no palco, né? Um líder no palco mundial, melhor dizendo, né? Então, lembrando que a grande questão, né, desse assassinato, que a gente comentou um pouco no programa passado, né, é que as relações Estados Unidos-Arábia Saudita, né, são importantes para os Estados Unidos por diversos motivos, embora, né, nós temos ali uma questão muito clara, né, de ser uma relação contraditória, de ser uma relação ideologicamente contraditória. Então, ele foi lá e falou, olha, tem que suspender a venda de armas porque diversos líderes republicanos estão colocando, olha, você azedar as relações com a Arábia Saudita é comprometer 110 bilhões que entram na economia dos Estados Unidos e que a Arábia Saudita vai comprar essas armas em algum lugar de alguma maneira, então eles vão comprar dos russos ou dos chineses, enfim, eles vão comprar de alguém, então seria, né, perder dinheiro a troco de nada. Inclusive teve um líder evangélico, né, que falou sobre isso essa semana nos Estados Unidos, que eu até tuitei sobre isso, né, que ele dizendo basicamente, olha, são 110 bilhões, é o nome dele, Pat Robertson. Tá? Além disso, também, como conclusão, né, de toda essa primeira parte, foi que o Mike Pompeo voltou para os Estados Unidos e pediu ao Donald Trump alguns dias a mais para o governo saudita, né? Disse ao presidente Trump essa manhã que nós devemos dar mais alguns dias a eles, então nós também teremos o entendimento completo dos fatos. Ou seja, né, falando, olha, eles estão averiguando, eles vão averiguar, ou então eles vão achar algum culpado, ou então eles vão conseguir ali, né, arrumar uma questão aí. Então, o Mike Pompeo simplesmente pediu mais tempo. Essa é a parte Arábia Saudita-Estados Unidos. Agora vamos para a parte Arábia Saudita-Turquia, em que a retórica foi muito mais forte. Por quê? Por três coisas. Primeiro, o Erdogan, o presidente da Turquia, disse que o consulado da Arábia Saudita em Istambul tinha paredes recém-pintadas, tinha materiais encobertos e tinha conteúdo, resíduos
tóxicos, tá? Minha esperança é que possamos chegar a conclusões que nos dêem uma opinião razoável o mais rápido possível, tá? Uma equipe forense da polícia turca ficou 9 horas no consulado, tá investigando. Ele foi lá e disse basicamente, olha, estão claramente aí, né, maquiando o negócio, tá? Teve coisa repintada, tinha coisa lá que claramente foi limpada pesadamente recentemente, tinha resíduos tóxicos e tudo mais, né? Então, o Erdogan falou isso, o presidente da Turquia. Aí, a polícia turca anunciou que começou buscas em florestas próximas a Istambul, dizendo que o corpo do Khashoggi, muito provavelmente, foi desovado em algumas dessas regiões. Tá? Não são bem florestas, né? São bosques, digamos assim. São regiões arborizadas, mas que tem lá, né? Você pode transitar e tudo mais. Enfim, grandes parques, tá? E dizendo que o corpo, muito provavelmente, foi desovado, né, nessas regiões arborizadas. E aí, a mídia turca disse que não apenas o Khashoggi foi morto dentro do consulado, mas ele foi morto na presença do cônsul-geral saudita, o Mohammed Al-Otaibi, e ele foi esquartejado vivo, tá? Isso é interessante porque, primeiro, vamos lembrar, nos últimos 2 anos, não existe mais, praticamente, uma mídia de oposição, uma mídia completamente independente na Turquia. A gente teve expurgos, prisões de jornalistas, então, né, a mídia turca ela não sai tanto assim da linha, ela não vai ficar fazendo suposições muito grandes ou investigações próprias muito grandes que não agradam o governo turco. Segundo, para embasar tudo isso, os jornalistas turcos do jornal Yeni Sakaf disseram que possuem um áudio, uma gravação durante a sessão, realizada durante a sessão de torturas, tá? Que aponta a voz do cônsul dizendo: façam isso lá fora, vocês vão me causar problemas. E aí ele teria dito ao Khashoggi: se você quiser viver, fique quieto, tá? E, segundo essa gravação, é possível ouvir os torturadores dizendo que iam cortar os dedos do jornalista, ele gritando, ele agonizando e tudo mais. Enfim, então, esse jornal diz que tem essa gravação da sessão de tortura, esse áudio, tá? Não falam como teriam obtido, tá? Se foi via uma escuta, se foi hackeando o telefone de algum dos presentes, se foi uma gravação feita pelo próprio Khashoggi, porque às vezes o Khashoggi ele poderia andar sempre com um gravador ligado, né? Transmitindo via celular, como uma forma, inclusive, de autopreservação, né? Aquelas coisas do... né? O Snowden, muitas vezes, ele às vezes, o Twitter dele dá uns tweets automáticos que muita gente diz que às vezes são senhas criptografadas, que em caso dele eventualmente morrer, alguma coisa assim, aquela senha vai servir para abrir arquivos guardados em algum lugar, preservados em algum lugar. Então o fato é, a Turquia meteu o pé na porta e disse: olha, o cara foi morto lá dentro, o cônsul estava presente, ele foi esquartejado e desovaram os restos mortais num bosque ali próximo. Falando da repercussão geral, aí nós temos outra questão que também é interessante, que é o seguinte: iria ocorrer, a partir da última sexta-feira, né, um fórum econômico, né, chamado, que estava sendo apelidado, né, de Davos no deserto, que estava sendo organizada e ocorreria entre os dias 23 e 25 agora de outubro, e nessa última semana diversas empresas começaram a pular fora desse evento, começaram a pular fora da organização desse evento,
Tá? A maior parte das empresas internacionais já disse que não vai, e inclusive o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Steve Mnuchin, disse que não iria mais a essa cúpula de investimentos que ocorreria na Arábia Saudita, tá? Que está ligado inclusive ao que o Marco Gomes falou para a gente anteriormente. Teve um levante muito interessante, aqui é só uma recomendação de leitura, tá? Feito pelo El País, tá? Pelo José Manuel Linha, na Matriz, em Madrid, mas que saiu em português, uma matéria intitulada "O que Jamal Khashoggi escreveu para irritar a monarquia saudita?", interrogação, em que ele faz um resumo, digamos assim, dos últimos artigos dele, né, em relação à Arábia Saudita. Tá? Então, acho que é uma leitura interessante para entender um pouco mais, inclusive, o porquê ele era essa voz dissonante desagradava tanto assim a monarquia. O Twitter revelou, melhor dizendo, a Al Jazeera revelou que diversos perfis, milhares de perfis bots, foram suspensos no Twitter por conta de terem agido, né, em apoio à Arábia Saudita, começaram a publicar propaganda da Arábia Saudita ou começaram a publicar conteúdo tentando difamar a imagem do Khashoggi. E, finalmente, ocorreu uma coincidência muito grande, tá, gente? O mundo é cheio das coincidências. Tem uma coincidência, por exemplo, tem uma coincidência brasileira clássica, que é que quando objetos de transporte, quando transportes aéreos estão com autoridades brasileiras importantes dentro dele, eles ficam muito mais suscetíveis à gravidade, tá? Então nós temos aí, por exemplo, né, Ulisses Guimarães, Castelo Branco, Eduardo Campos, Teório Zavascki, a diretoria do Bradesco, enfim. Né, os aviões, helicópteros, eles caem, tá? Porque dependendo da figura que ele está lá dentro. E um dos suspeitos, né, de ser integrante aí do grupo que matou o Khashoggi, o Mashal Saad al-Bostani, um tenente de 31 anos da Força Aérea Saudita, ele morreu nessa madrugada num acidente de carro na capital da Arábia Saudita, né, que é conhecida por ter um trânsito extremamente caótico, né, e que, né, são muitas mortes de trânsito em Riad, né, então é muita coincidência, né, que ele morreu, né, durante por conta disso, né. Ano passado foram 7.000 pessoas mortas em acidentes de carro em toda a Arábia Saudita, tá? Infelizmente, dessa vez, né, por uma grande coincidência, foi um dos envolvidos no caso. Agora, algumas breves notícias sobre o restante do Oriente Médio, né? 4 notícias, para a gente ser mais preciso. A primeira foi de que o pastor Andrew Brunson, aquele pastor dos Estados Unidos que estava preso na Turquia, ele foi solto e foi recebido no sábado, dia 13, pelo Donald Trump na Casa Branca. O Trump deu parabéns, disse que ele passou por momentos terríveis, é uma situação muito difícil, realizaram uma oração juntos também. E o Erdogan, né, o Trump agradeceu o Erdogan por ter devolvido o pastor e tudo mais. E o Erdogan disse que quem libertou foi a justiça turca, um tribunal turco, que mostra que a justiça turca é independente, né? Caro presidente Trump, como sempre sublinhei, o tribunal turco tomou sua decisão de forma independente, né? Ou seja, né, querendo dizer que, olha, a Turquia não teve esse negócio aí dos expurgos de prender um monte de gente, os tribunais, né, eles agem de forma independente, né, que a gente sabe que não é bem assim. E o Brunson disse que também ama a Turquia, ama o povo turco, e ele espera um dia poder voltar à Turquia, inclusive, né, ele morava há 2 décadas na Turquia, realizando inclusive um trabalho missionário. Ele coordenava, gerenciava, não sei o melhor termo do ponto de vista da instituição religiosa, né, uma igreja, né, na Turquia. A outra notícia é que a Associated Press
soltou uma reportagem investigativa mostrando que o Al-Shabaab da Somália, ele lucra milhões de dólares por ano exportando o carvão mineral somali, que é um carvão mineral de alta qualidade, um bom preço internacional, usando o Irã como laranja, tá? Apesar das restrições e sanções da ONU. Tá? Segundo a Associated Press, cerca de 3 milhões de sacos de carvão são exportados por ano, violando os embargos do Conselho de Segurança da ONU, e eles são exportados via Irã, onde eles são marcados como originários de Gana, Costa do Marfim ou Ilhas Comoros, tá? E do Irã, ele é enviado para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tá? Então, um grande esquema aí de lavagem de carvão, né? E um esquema aí milionário que certamente é usado para compra de armamento, compra, né, financiamento de treinamento e tudo mais. Em Israel, a Suprema Corte autorizou a entrada da estudante dos Estados Unidos, Lara Al-Qassem, que estava detida no aeroporto de Tel Aviv desde 2 de outubro. A gente mencionou que ela estava detida por supostamente ter apoiado grupos de boicote a Israel, porém ela vai cursar, né, vai estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. E, finalmente, no Afeganistão, um ataque do Talibã em Kandahar matou, basicamente, toda a cúpula da província e quase matou, inclusive, um general dos Estados Unidos, o general Scott Miller. Tá? Entre os mortos está o general Abdul Razek, que era considerado um dos principais líderes do exército afegão, o chefe da inteligência local e o governador da província, o Salmai Veza. Esse talvez seja o ataque do Talibã mais ambicioso contra autoridades afegãs que a gente teve nos últimos tempos, né? Porque antes o Talibã estava concentrando seus ataques especialmente contra a realização de eleições, mas agora o foco foi a própria, né, a alta cúpula da província de Kandahar.